students. How are you today? Welcome to the Vocabulary Improvement Session 7, nossa sessão 7. E vamos aí às nossas palavrinhas de hoje para esta section. Nós vamos começar com a palavra wear, o verbo no passado, wear. Nossa professora tem muito som daquele to wear, do vestir, né? Sim, tem um pouquinho, lembra mesmo, tá? Então, wear, passado, do verbo to be, que é estava ou eram, nesse caso, eram ou estavam, né? Were sempre no sentido de plural. E aí, para os nossos exemplos, the emergency exits were blocked during the inspection. The emergency exits were blocked during the inspection. Vamos prestar atenção aqui, ó, esse ion, tá? Ou shon, em inglês, é o nosso são, nosso ão, né? É este ion aqui. Então, as palavras em português e em inglês acabam tendo essa terminação, dá para trocar uma pela outra. E aí, palavrinhas nossas conhecidas, né? Emergency exits were blocked, estavam bloqueadas. Lembra do unblocked, que apareceu aí em algum lugar? During the inspection, durante a inspeção. Na música, a gente tem The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel. Este E comercial que a gente tem aqui, né? O som de and, então, o nosso Ezinho. When my eyes were stabbed by the flash of neon light. When my eyes were stabbed, foram apunhalados, quando meus olhos foram apunhalados pelo brilho de uma luz neon. Light, luz, neon, e flash, o sentido do brilho, né? A gente tem, por exemplo, flash da câmera quando tira uma foto, hoje do celular, na verdade, né? O flash é essa ideia dessa luz brilhante, tá? Na sequência, a gente vai para um pronome já bastante conhecido nosso, que é o all. All, todo ou tudo, all. É isso mesmo. O A fica com o som do O, né? Então, all personnel must wear their ID badges at all times. All personnel must wear their ID badges at all times. Todo pessoal deve usar seus crachás de identificação o tempo todo. Palavrinhas todas nossas conhecidas aqui. Personal, pessoal, tá ali bastante parecido, né? E na música a gente tem I'd give my all for your love tonight. My all, de Mariah Carey. I'd give my all. Esse de aqui, na verdade, é I would, tá? I would. Que trabalha com essa ideia de um passado, talvez, né? Então, I would, tá? Na primeira pessoa do singular, é o futuro do pretérito. Então, nesse caso, I would give, eu daria my all, tudo de mim, pelo seu amor, hoje à noite. Tonight, hoje à noite, ou esta noite, como a gente já viu também num outro momento, tá? Então, sempre que tiver essa junção aqui do I e apóstrofe D, a gente sabe que é would. Então, a ideia do futuro do pretérito. Eu posso ter, por exemplo, I'd like, eu gostaria de, né? Também nesse exemplo. Percebam que aqui, esse ID aqui tá diferente desse ID badges. ID em maiúsculo, os dois em maiúsculo, é a ideia de identificação, como a gente vê neste espaço. Mais duas palavrinhas, o advérbio there, no sentido de lá, né? There, is there, está lá em algum lugar. E a gente também tem a proposição do uso do there como a, no there is, there are, que a gente já viu aqui, inclusive, como exemplos no nosso material. Então, the security team was sent there to assess the situation. The security team was sent there to assess the situation. A equipe de segurança foi enviada para lá, ou enviada lá, para avaliar, to assess the situation, a situação.
tá? E na música a gente tem Take Me There, leve-me lá, World Behind My Wall, de Tokyo. World Behind My Wall, o mundo atrás das minhas paredes, ou da minha parede, wall, no sentido de parede ou de muro, né? Do Tokyo Hotel. Hotel, hotel, olha lá. A palavra, né, que começa com H, tem esse som do H parecido com um R aqui, mais forte em português. Conjunção when, a gente já falou que o W tem som de U em inglês, e esse H nem é, acaba não tendo, né, este som utilizado, when. Então, a conjunção, que significa aqui quando, tá? When, no sentido de quando. Notify security when you arrive. Notifique a segurança quando você chegar. Notify security when you arrive. Notifique a segurança quando você chegar. To arrive, chegar. Só arrive, chegada, né? Se ele estiver com uma palavra sozinho, chegada. Arrive, to arrive, chegar. O to é a partícula que indica também o verbo. Lembra? A gente já falou sobre isso também. Na música, a gente tem Mariah Carey e Whitney Houston cantando juntas. There can be miracles when you believe. There can be miracles. Pode haver, there be, haver, milagres quando você acredita. There can be miracles when you believe. Lembra que aqui no there a gente falou no sentido de lá, mas quando ele está junto com o verbo to be, ele tem o sentido de haver, there be, haver, tá? Nós já vimos também essa construção. Mais duas palavrinhas, a gente tem a preposição up, que dá a ideia de para cima, up, down, para cima, para baixo. Are you up or down? Up, para cima, olha lá, polegar para cima, ok, joinha, down, para baixo. Exemplo, look up to check for any overhead hazards. Look up to check for any overhead hazards. Look up, olhe para cima, to check, verificar, for any, se há algum perigo aéreo, overhead, aéreo, hazard, perigo, tá? Nesse caso, perigos, inclusive porque tá aqui com um Szinho, indicando plural. Então, hazards, ok? E a música da Shania Twain, Up, 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 Up where the clouds gone clear. Para cima, para cima, para cima, para o alto, onde, where, onde as nuvens vão clarear. Esse gonna, nós já falamos aqui do wanna, e eu acho que a gente já falou do gonna, que é o going to, né? Going to. Este gonna, going to, tá? Uma das contrações que se usa em inglês no momento de falar, tá? A escrita a gente acaba evitando, mas na fala isso aparece com muita frequência. E agora a gente tem o verbo use, usar, use, também verbo nosso conhecido, nós já ouvimos por aqui, mas agora tem exemplo específico para ele. Use the emergency exits during a fire drill. Use the emergency exits during a fire drill. E ele está aqui no sentido de use as saídas de emergência durante um exercício de incêndio ou uma simulação. Drill pode ser exercício de ou simulação neste caso, tá? Fire, fogo, fire drill, incêndio. Né? Então, exercício de incêndio, simulação de incêndio, tá? A gente tem o fire, só a palavra fire como fogo. No exemplo musical, use somebody. Use, né, no sentido de usar somebody, alguém, uma pessoa, tá? You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Você sabe que eu poderia
usar alguém. You knew that I could use somebody. Alguém, somebody, né? Qualquer pessoa, anybody, tá? São palavras que andam juntas. Somente a palavra body, corpo, né? Somebody, alguém, anybody, qualquer pessoa. A gente vai ver, por exemplo, essas palavrinhas na música Help dos Beatles, que deve aparecer aqui na nossa lista. E vamos para mais duas palavras. O pronome possessivo your. Se you é você, your, então, seu, tá? Please keep your ID badge visible at all times. Please keep your ID badge visible at all times. Por favor, mantenha seu crachá de identificação visível o tempo todo. Please, por favor, keep, manter, your ID badge, não preciso mais nem falar desse ID badge, né? Visible at all times. E em relação à música, The Scientist, do Coldplay, que traz pra gente Tell me your secrets and ask me your questions. Tell me your secrets and ask me your questions. Conte-me seus segredos. Secret, segredo, tá ali bastante parecidos. And ask me, pergunte-me, né, ou faça-me, your questions, suas perguntas. Ask, na verdade, é no sentido de perguntar, né? Então, aqui ficaria, pergunte as suas perguntas. Faça as suas perguntas, fica uma tradução melhor. Mas ask é no sentido de perguntar, tá? Então, tem a mesma ideia aqui para você. E, na sequência, a gente tem o advérbio how, que tem a ver aí com a ideia de como ou quão, how. Exemplo, do you know how to operate the alarm system? Do you know how to operate the alarm system? Alarm system. Você sabe como operar o sistema de alarme? Alarm system, sistema de alarme. Tá bastante similar. O know é saber como ou conhecer, tá? E a ideia aqui, do you know, de novo, eu trago o do aqui como um auxiliar para fazer pergunta. Ele entra como auxiliar para negativa no verbo e entra como auxiliar também para fazer perguntas. Então, quando eu vou fazer a pergunta em inglês, eu preciso colocar, a não ser que eu use palavras como what ou when, né? Qual, o que ou quando, eu preciso aqui do auxiliar. Você sabe como era operar o sistema de alarme? Para a música, a gente traz Bee Gees com How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Quão profundo é o seu amor? Quanto o seu amor é profundo? Deep, de profundo. A gente já viu deepest, inclusive, né, na nossa lista, que é mais profundo. Então, how deep is your love? Mais duas palavrinhas, a gente tem aqui o verbo, a ideia de say, dizer, said, disse, tá? Então, said é o verbo dizer no passado. The security manager said all protocols must be followed. The security manager said all protocols must be followed. O gerente de segurança disse que todos os protocolos devem ser seguidos. Follow, de seguir, né? Então, devem ser seguidos, tá? Manager, gerente. As outras palavrinhas já nossas conhecidas. Na música a gente traz a vice com The Nights, as noites, e aí ele coloca He said, one day you leave this world behind. One day you will leave this world behind. Ele disse, um dia você deixará este mundo para trás. You, lembra que a gente já viu essa expressão num outro momento, you will, tá? Que é a ideia deste auxiliar de futuro. You will, você deixará este mundo para trás. E agora a gente tem o artigo indefinido am, que a gente já viu, eu já falei um pouquinho sobre ele, inclusive num outro momento, mas aqui exemplo específico. Então, an emergency drill will be conducted next week. An emergency drill will be conducted
next week. Um exercício de emergência será realizado na próxima semana. Antes, então, de vogal, a gente usa o an, com N final, e antes de consoante ficaria só um Ezinho aqui, né? O Azinho aqui no caso, tá? Next, próxima week, semana. Okay? No exemplo musical, a gente tem An Innocent Man, do Billy Joel. Então, ele vai falar Because I am an innocent man. Because I am, porque eu sou um homem inocente. An innocent man. Ó, an innocent. Tá? Junção, né, da consoante com a vogal seguinte no momento da fala. Também uma coisa muito normal, ok? Fecho aqui com essa música para vocês, esse nosso Vocabulary Improvement Session 7. Next, see you. Vejo vocês no próximo.